Antes da leitura da palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esses momentos na tua casa, tu reservaste, ó Deus, esta boa hora, para que juntos estejamos diante da tua santa escritura. Ó Deus, leva cativo todo pensamento, toda afeição, todos os sentimentos, toda a nossa atenção àquilo que tu queres falar aos nossos corações. É no nome de Jesus que lhe suplicamos estas bênçãos. Amém. Lucas capítulo 2, versos 22 adiante, diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, vamos ler do 29 até o 31. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. O 31 também. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Aí o discurso muda aqui. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus amados irmãos, indiscutivelmente esta pandemia estremeceu boa parte da população mundial. Essa semana, o governador de São Paulo está na 2ª contaminação pela Covid-19 e foi vacinado pela Coronavac. O medo é uma marca dos nossos dias. Além das sequelas da virose, o receio maior é da morte em decorrência dessa doença. É o medo que muitos têm, é de morrer em decorrência dessa virose. O que precisa, e aí eu quero indagar essa noite para pensarmos no texto que nós lemos, 2 textos, 2 passagens. O que precisa acontecer na sua vida para você dizer, estou pronto para morrer? O que falta acontecer em sua vida para que você diga, agora sim, o Senhor pode me levar a hora que Ele quiser e bem entender? Nós sabemos que Deus vai fazer isso a despeito de nós estarmos preparados ou não. Será que ainda você alimenta a expectativa de formar na faculdade ou numa pós-graduação ou talvez uma outra profissão, ser provido em cargo público destacado, bem remunerado? Você que já trabalha, aposentar-se, ter uma casa de veraneio, uma rede à beira-mar, balançar por ali pelo menos 6 vezes ao ano, ou 6 meses por ano. Talvez para muitos é casar-se, ter filhos, criar os filhos. Aqueles que já criaram os filhos, ver os netos, talvez ver os netos crescerem até a fase da vida adulta. Comprar uma casa nova, espaçosa, confortável, num local melhor. Comprar um sítio, quem sabe. Você passar ali os feriados. Para outros, talvez, conhecer diversas civilizações e lugares deste mundo. Os irmãos estão percebendo que é quase que insaciável esse desejo de viver
de ter realizações e nós nunca estaremos prontos para morrer. De certa forma, irmãos, está subentendido que antes de chegarmos à próxima vida, é necessário cumprir ou terminar uma missão. É esse senso de missão que nos impulsiona neste mundo. O senso de missão, há algo que eu tenho que fazer. Eu preciso galgar a carreira acadêmica, eu preciso trabalhar, eu preciso casar, eu preciso criar meus filhos, eu preciso ver meus netos crescerem, eu preciso ampliar essa casa. Eu já vi pessoas dizerem que ganharam significado de vida quando o filho nasceu. Porque viviam loucamente antes. Quando o filho nasceu, pensaram, puxa, agora eu preciso criar um ser humano, eu preciso dar educação a esse ser humano. E a temática dessa noite é a seguinte: a expectativa de vida é plenamente revelada em Cristo Jesus e precisamos nos apropriar dela para estarmos preparados para morrer. A verdadeira expectativa de vida está centralizada na pessoa do Senhor e precisamos nos apropriar disso para efetivamente estarmos preparados para ir à glória. E o que é necessário para dizermos estou pronto para morrer? Primeiro, Simeão esperava um Salvador. Versos 25 a 27. O texto nos diz que Simeão era um homem justo, piedoso. E essas primeiras linhas aqui de Lucas estão repletas de muita celebração a Deus e de uma ação efusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo movendo corações em torno de Jesus. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe conferira uma revelação, que ele não morreria antes de ver o Messias. Eu não sei o que Simeão esperava. E movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo, no exato momento em que Jesus estava sendo apresentado, consagrado a Deus conforme a lei, pelos seus pais. Ele esperava a consolação de Israel, que Israel fosse retirado dos seus desassossegos, das suas perturbações como nação. E com todos os seus compatrícios, Simeão nutria um sonho antigo, mais ou menos como nós brasileiros. Parece que o Brasil foi feito para não dar certo quando nós analisamos historicamente. A nossa Constituição foi formada por democratas socialistas um ano antes da queda do Muro de Berlim. Se a nossa Constituição tivesse sido feita depois da queda do Muro de Berlim, o nosso país seria outro. Mas nós não desistimos. Afinal de contas, nós somos brasileiros. Nós queremos mudança. Nós ansiamos o melhor para o nosso país. Nós queremos que o nosso país aproveite melhor suas riquezas. Que uma classe que está lá em cima saia lá de cima e pare de explorar a nação. É o nosso desejo. Com Israel não era diferente. Eles nutriam um sonho antigo, uma ardente expectativa que se renovava de geração em geração pela tradição oral, pelo que os pais testemunharam acerca do Senhor. O Messias, o Salvador, viria. E boa parte das coisas boas da vida envolvem expectativa. Boa parte das coisas boas da vida envolve ardente expectativa. Eu me lembro quando eu era criança e dias que precediam o Natal era diferente. Nós, uma família muito limitada financeiramente, minha mãe e meu pai tinham 4 filhos e mal conseguiam dar o alimento. E eu ficava na expectativa da chegada do Natal pelo presente que viria da minha madrinha, que fui batizado na igreja católica. Eu ficava pensando, o que será que ela vai me dar? Será que ela vai me dar um carro? Será que ela vai me dar um boneco? Será que ela vai me dar uma bola? E ficava naquilo ali. Entrava o mês de dezembro, só na expectativa. Às vezes o presente era péssimo, mas era um mês de expectativa. E o que falar de outras expectativas? Seja expectativas de festas, de casamento, expectativas de formatura. Geralmente há um planejamento muito grande. Estas
pequenas expectativas não se comparam com a expectativa do povo de Deus a respeito do Senhor. Todo o Antigo Testamento gera e forma esse ambiente de expectativa. Todo o Antigo Testamento. A promessa do descendente da mulher, ainda em Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. O quase sacrifício do filho de Abraão, Isaque. A lei cerimonial com múltiplas maneiras de se relacionar com esse Deus santo. Cada rei, profeta e sacerdote mostrando um pouco que o Messias iria fazer, porque ele acumulou todos esses ofícios. E quando nós olhamos o que a pena do profeta Isaías registra no capítulo 7, nos é dito que ele nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 9 fala que ele sairia de uma região absolutamente desprezada e seria mais que um simples mortal. Muito mais que um simples mortal. No capítulo 6 de Isaías capítulo 9, nos é dito que ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E onde nós estamos aqui em Lucas? O momento em que 400 anos de silêncio profético são interrompidos ao anúncio dos céus, manifestações dos céus. 400 anos de expectativa diante daquilo que Deus disse. 400 anos sem receber nenhuma informação, nenhuma atualização. O chamado período interbíblico de silêncio profético. E vejam, meus irmãos, que a essa altura dos acontecimentos, dentro de 1 ano e meio, Deus rompeu esse silêncio. Quantos anúncios, quantas palavras. E o início do Evangelho de Lucas está repleto de celebração pelo alcance dessa gloriosa expectativa. Jesus nasceu como um grão de mostarda, um bebê, pequeno, de uma região desprezada, de pais praticamente anônimos. E ele cresceu, ele se desenvolveu. E o reino dele continua crescendo, continua se desenvolvendo. Lucas registra o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Zacarias fala sobre o bendito Senhor. Registra os anjos cantando glória a Deus nas alturas. E agora estamos diante do cântico que nós poderíamos dizer, e é o tema desse cântico: despede agora, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse é o tema do cântico de Simeão. Pode me despedir agora, pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, gentios e judeus. Meus irmãos, quero chamar aqui a atenção para o fato de que temos o anseio por mudança. Temos o anseio por redenção. Nós temos o anseio. Eu penso que não precisa ter muitas informações para você perceber que esse mundo está entrando em colapso. Basta você olhar no espelho. Pega uma foto sua de há 30 anos atrás e uma foto de hoje. O mundo está entrando em colapso. Nós precisamos de redenção. Por isso, do ímpeto humano para criar e melhorar a vida nesse planeta. Pense, se não fosse o tratamento de água, o que seria de nós? Se não fosse as várias maneiras de se gerar energia, o que seria de nós? Então, o ser humano sempre está buscando uma forma de melhorar a vida no planeta e, de alguma maneira, suavizar o sofrimento humano, amenizar o sofrimento humano. As gerações de antigamente sabem que para você percorrer uma distância de 6 quilômetros era caminhando mesmo. Não tinha carro, não tinha asfalto, tinha que empoeirar os pés. Hoje temos carro, temos tantos confortos. E já observaram, irmãos, que temos tantos confortos e parece que a nova geração está um tanto quanto sensível. A geração dos nossos dias é muito sensível. Eu fico imaginando se essa geração vivesse no tempo em que nós vivemos, sujeito ao que nós estávamos sujeitos.
Nós estamos sempre buscando uma maneira de suavizar o sofrimento humano. Avanços científicos e tecnológicos, nós ansiamos por redenção. E sem a verdadeira redenção, as pessoas buscam o chamado ficar tudo bem. E o chamado ficar tudo bem centrado nos falsos evangelhos. O ficar tudo bem talvez esteja na política. Como já pensaram muitos que um Estado grande poderia suavizar os sofrimentos humanos ou da população. Muitos vão buscar talvez no academicismo, no desempenho da academia, da inteligência. Querem tornar o nome notório e reconhecido para gerações seguintes como alguém que acumulou, e não apenas acumulou, mas ampliou o conhecimento humano. Lê do engano. Outros vão buscar na riqueza. E há uma máxima aí: trabalhar pouco, ganhar muito e desfrutar de todos os privilégios e regalias que o dinheiro pode dar. Outros vão buscar no prazer o uso desenfreado dos prazeres desta terra. Tem um livro pela editora Fiel para os homens que estão na crise da meia-idade. Eles se veem perdendo o seu vigor, a sua energia, e querem uma nova aventura. Querem ver se ainda são capazes de fazer muitas coisas. E é um livro fenomenal, resgatando o homem cristão para o centro de uma vida com Deus. O fato é que as pessoas usam as dádivas boas da criação como um bem supremo. E Simeão esperava o Salvador, o amor supremo, que supre todas as nossas genuínas e profundas necessidades. O cântico de Simeão é o cumprimento da salvação preparada por Deus desde a eternidade. Aquilo que foi proclamado aos ouvidos, agora ele poderia ver com os próprios olhos. Então, essa é a primeira lição para estar preparado para morrer. Uma ardente expectativa pelo Salvador, ou por salvação. Mas além de esperar o Salvador, uma outra convicção para estar pronto para partir é ver e reconhecer a Jesus. Versos 28 a 32. Jesus cumpriu todos os ditames da lei mosaica. Passados os dias da purificação, como diz o verso 22, ofereceram sacrifício ao apresentar o bebê ao Senhor Deus, conforme a lei, versos 23 a 24, e perceberam que o sacrifício foi muito singelo, porque a família não tinha dinheiro para comprar um cordeiro. Então foram alguns passarinhos, na nossa linguagem popular, e nesta ocasião, Simeão toma o bebê em seus braços. Nós não sabemos qual foi o contexto disso. Ele viu a criança e já tomou a criança dos braços da mãe e segurou a criança e desferiu e louvou ao Senhor pelo nascimento do Redentor. Ele louva a Deus e diz que estava pronto agora para morrer em paz, pois vira o cumprimento da palavra de Deus. Chama a atenção algumas questões aqui. Simeão não viu todas as curas do Senhor. Aliás, Simeão não viu nenhuma cura do Senhor. Simeão não viu a multiplicação de pães e peixes. Ele não viu Jesus andar sobre as águas. Ele não viu Jesus acalmar uma forte tempestade. Ele não viu Jesus ressuscitando a Lázaro. Ele não ouviu os sermões e as parábolas de Jesus. Simeão não viu a tumba vazia, mas seus olhos estavam contemplando a consolação de Israel. Seus olhos não precisavam de mais nada. Não precisavam de mais nenhum sinal, pois Deus cumpriu a sua promessa e o bebê estava entre nós. O Verbo se fez carne. Simeão reconheceu que o menino em seus braços era o Salvador, que veio proporcionar redenção para todas as nações, para ser luz da salvação aos gentios, como ele diz em seu cântico, e glória para o povo de Israel. Percebam, irmãos, que naquele dia muitas pessoas viram aquele casal. No templo, muitas pessoas viram Maria, José e um bebê, o pacotinho, como o pastor Edilto falou hoje pela manhã, o pacotinho nos braços de sua mãe. Porém,
A maioria pensou a mesma coisa. Mais uma família adorando. Mais uma família. É possível estar muito perto do Senhor e não reconhecê-lo. Penso que essa é uma das maiores tragédias que podem acometer a vida de uma pessoa. Não reconhecer o Senhor. É possível estar perto e ao mesmo tempo muito, muito longe do que é uma vida devotada e consagrada a esse Cristo. As pessoas não viram mais do que um bebê recém-nascido. E Simeão, pela graça, percebeu que aquela criança era simplesmente a culminação de toda a história da redenção. Eu digo aos irmãos, muitos já viram esse bebê passando, mas não reconheceram como o Senhor da glória. O que Simeão comunica à cristandade de todos os tempos? O acontecimento mais importante da história da humanidade já aconteceu. Muito mais importante do que os acontecimentos políticos, e nós estamos no cenário político nacional que todo dia tem um capítulo novo. Quantas reviravoltas, quantas situações. Mas não existe nenhum acontecimento mais importante do que o nascimento do Senhor. Não há acontecimento político, Olimpíadas, Copa do Mundo de Futebol, realizações pessoais, nada que venha acontecer na nossa vida é mais importante do que o advento do Senhor. O nascimento de Cristo impacta a nossa vida agora e sobretudo no porvir. Mas além de esperar o Salvador, ver e reconhecer o Senhor, uma outra convicção para estar prontos para partir é compreender o preço da redenção. Versos 33 a 35. Num primeiro momento, Simeão disse palavras que alegraram o coração de Maria e de José. Verso 33. Afinal de contas, quem é que não gosta de ouvir pessoas falarem bem de seus filhos? Quando alguém chega para você e diz, seu filho é muito aplicado na escola. É o destaque da sala. Você fica todo cheio, né? Se acha a pessoa mais importante, fica mais, assim, feliz. É um presente que você ganha. Então, no primeiro momento, só coisas boas a respeito desse menino. Ele vai trazer consolação, ele é luz para os gentios. Ou seja, é alguém importante, alguém relevante na história. Mas as palavras do segundo momento, indiscutivelmente, irmãos, foram de gelar o coração e a alma. Para que todas aquelas maravilhosas palavras acerca da criança se realizassem. Resumindo o que Simeão disse a Maria, aquela criança deveria morrer. É isso que o velho Simeão diz. Simeão abençoa Maria e a José e afirma que seu filho será motivo pelo qual muitos cairão e muitos serão levantados. Esse menino será alvo de contradição, pois ao mesmo tempo está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E é ou não é assim até hoje? Até hoje há muita contradição sobre o nome de Jesus Cristo. Até hoje há muito atentado em relação à obra desse Cristo. O que as pessoas pensam a respeito dele? Grande benfeitor e abençoador da humanidade. É assim que muitos olham para Jesus. Um revolucionário, protetor dos fracos e dos oprimidos. Muitas pessoas vão olhar para Jesus e dizer apenas isso. Mas o que ele diz ser, ou quem ele diz ser? O pão vivo que desceu do céu. É Deus, único caminho, verdade e vida. Não há salvação fora dele. Grande juiz de toda a terra.
todos que se recusarem a se render a Ele vão sofrer. A humanidade se divide diante desse Cristo. É diante desse Senhor. Enquanto poucos o enaltecem, enquanto poucos se submetem ao poder de Deus para a salvação, para outros, o crucificado, esse que teve a espada traspassada em seu corpo, para muitos, a maioria, o crucificado é um estorvo, escândalo, tolice e um absurdo. Simeão diz a Maria que a alma de seu filho será traspassada por uma espada, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, como a traição de Judas, a autoconfiança de Pedro, a hipocrisia dos fariseus, a covardia de Pilatos e a volubilidade do povo de Israel, que oscilou entre Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e crucifica-o. Crucifica o Senhor. O crucifica. Era uma espada longa, semelhante a uma lança. Ou seja, irmãos, o privilégio de Maria em ser mãe de Jesus é marcado por uma dor indizível, uma dor de contemplar seu filho pregado na cruz. E como Simeão diz, a própria alma de Maria seria traspassada por aquela espada com a morte do Senhor. Então essa noite eu falei a respeito da expectativa de vida. E essa expectativa de vida é plenamente revelada no Senhor. E precisamos nos apropriar dela para estar prontos a morrer. Se ao longo dessa pandemia você se estremeceu com o que está acontecendo, teve medo de morrer, ou os desdobramentos da virose, é preciso reavaliar o cristianismo. O medo natural é uma coisa, mas o pânico é outra bem diferente. A cristandade, na sua história, enfrentou várias pandemias, várias perseguições, viu a morte cara a cara, cara a cara. A espada de um Estado injusto. Então não se espante. Eu digo que essa é a primeira do século XXI, vão vir outras. Outras pandemias. Então, a expectativa da vida revelada em Cristo é o que nós precisamos para estar preparados, ou estarmos preparados para estar com Ele. Então essas foram as considerações que fiz à luz desse texto. Simeão esperava o Salvador, ele viu e reconheceu a Jesus, e ele compreendeu o preço da redenção. Se formos a Jesus, seremos refeitos para a glória dele. Isso é o que é imprescindível para estarmos preparados. Os fiéis muitas vezes não fazem nada de extraordinário. A maioria do povo de Deus não faz nada de extraordinário. Não escreve um grande livro, não faz uma grande obra, mas são fiéis no ordinário, no dia a dia. E eles estão prontos a morrer muito mais do que as pessoas realizadas sob a ótica deste mundo. As pessoas que fizeram grandes coisas. Ninguém que está longe de Cristo está pronto para morrer. Que Deus nos ajude, irmãos, a não buscarmos a satisfação nas coisas desta terra, mas tão somente na redenção do Senhor. Precisamos nos agarrar com fé ao Salvador. Mas diferentemente de Simeão, não tomaremos em nossos braços, mas Ele nos carregará até a eternidade. Amém.